Com o Luiz Kawaguchi, direto da Ucrânia. Os números vão impressionando, números de refugiados. Luiz, quais são as informações em relação às pessoas que deixam a Ucrânia? E uma curiosidade, como você chegou até a Ucrânia? Você já trabalhava aí? Qual é a sua história? E o que você vem enfrentando aí também na Ucrânia para sobreviver, claro, né? Então, como já se sabe que pelo menos 1,5 milhão de pessoas já deixaram aí a Ucrânia fugindo da guerra, né? A maioria foi, mais da metade desse 1,5 milhão foi para a Polônia, mas tem muita gente indo também para a Eslováquia, para a Hungria, para a Romênia e para a Moldávia. E muita gente depois, por exemplo, vai para a Polônia e de lá segue para a França, para a Alemanha. Então, o maior fluxo aí de refugiados agora está sendo para a Polônia. Já tem até estimativas da ONU que o número de pessoas que já deixaram a Ucrânia seria em torno de 1.700.000. E a estimativa total é que chegue a 4 milhões, que chega a um patamar máximo de 4 milhões de refugiados fora da Ucrânia por conta dessa guerra. Eu não morava aqui não, eu moro no Brasil, mas eu fui para fazer uma série de reportagens aí na Ucrânia. Só que no dia que eu iria para Kiev, mas no dia que estava programado o meu voo foi o dia que aconteceu o ataque. Então eu fui para a Polônia, e da Polônia eu peguei um trem na cidade de Przemyśl que me trouxe até Lviv. Lviv ainda é considerada aí uma cidade de retaguarda, uma cidade que está mais longe dos principais confrontos. Então eu me baseei aqui para fazer a cobertura aqui. Eu trabalho para alguns veículos aí, entre eles a Revista Oeste, e estou aqui para fazer essa cobertura desse conflito da Ucrânia. Luiz, a gente acompanha diariamente as falas do presidente Volodymyr Zelensky e, mais uma vez, ele criticou, claro, o ataque da Rússia na Ucrânia. No entanto, reiterou que continua conversando com diversas autoridades, conversou com o primeiro-ministro Boris Johnson, também com o primeiro-ministro da Índia. De que forma essa relação diplomática pode vencer essa guerra, hein? Então, eu acho que os ucranianos e o presidente Zelensky, eles têm uma noção de que eles não vão receber ajuda de outros combatentes. Os outros países, eles não vão mandar combatentes e também não vão mandar aí fazer o que o presidente Zelensky vem pedindo, que é uma zona de exclusão aérea. Ou seja, usar a aviação dos países da Europa para impedir que os aviões russos ataquem alvos na Ucrânia. Mas isso seria interpretado pela Rússia como um ato de guerra. Então, nenhum país europeu está querendo fazer isso. A negociação que mais avançou são os Estados Unidos pedindo para que a Polônia envie aviões um pouco mais antigos, ou seja, aviões de fabricação russa, para a Ucrânia. Só que essa negociação também está um pouco travada, porque a Rússia também já disse que quem abrigar aviões da Ucrânia também será considerado inimigo. Então, eu acho que os ucranianos, eles confiam muito no Ocidente, que no sentido de aplicar essas sanções econômicas, a tentar dissuadir a Rússia de continuar essa escalada de violência na Ucrânia. Mas eles têm plena consciência que eles não vão receber ajuda de fato de tropas de outros países. Mas quem tem vindo muito para cá são combatentes voluntários aí de diversas nações diferentes, aí, Portugal, Alemanha, Irlanda e até do Brasil. Tem gente que está vindo espontaneamente aqui pegarem armas contra o governo do presidente Vladimir Putin. Aliás, Luiz, mais uma pergunta. É correta essa nossa visão de que a resistência ucraniana vem surpreendendo? Então, a gente, infelizmente, tem muita propaganda de guerra, ou seja, todos os dias saem aqui nas TVs, na TV ucraniana, o número de soldados russos que foram mortos, o número de veículos que foram destruídos, mas é muito difícil a gente saber, de fato, quem que está ganhando, se a ofensiva da Rússia ela teria que ser mais rápida ou não. O que a gente tem de concreto são algumas informações de inteligência do governo britânico que dizem que o avanço das tropas russas estaria atrasado, estaria mais lento que o previsto, mas é muito difícil a gente saber se isso é propaganda ou não.
Para se ter uma ideia, quando teve em 2003 a guerra do Iraque, os Estados Unidos, que são a maior potência militar aí do planeta, eles levaram 3 semanas só para chegar na capital, Bagdá, e mais 6 dias para conseguir conquistar. A gente está aqui no 12º dia de guerra, então é muito difícil ainda a gente fazer previsões de como, para qual cenário que isso vai evoluir. Tem muitos vídeos, tem muitas imagens, muitas informações, mas é difícil a gente saber o que é real nessa guerra de informações. Claro, você vai continuar em Lviv ou vai tentar, de uma certa maneira, se aproximar ainda mais da capital? Não, por enquanto eu continuo baseado aqui em Lviv. O meu objetivo aqui é a cobertura da onda dos refugiados e ainda tem muito refugiado chegando por aqui, ainda tem muita história para a gente contar. Bom, e só mais uma questão, Luiz, você que está aí baseado em Lviv, a gente vê, claro, também muitas imagens de prédios públicos que foram atingidos. Aí a cidade de Lviv também foi muito atingida ou, como você disse, é um local um pouco mais distante desses alvos, desses ataques? Então, ela é um local um pouco mais distante, mas hoje, diferente dos dias anteriores, a gente começa a ver uma movimentação de trabalhadores aí para proteger prédios públicos, prédios históricos. Eu estava vindo aqui, caminhando para o centro de imprensa, onde eu estou agora no centro de Lviv, e eu vi igrejas, prédios públicos, onde os funcionários estão colocando grades para que não voem pedras, não voem estilhaços em grandes vitrais dessas igrejas. Todas as estátuas estão sendo protegidas, aí, estão sendo praticamente embrulhadas aí com material de proteção e estão sendo colocados aí sacos de areia em volta de diversos prédios públicos. Então, apesar da guerra estar muito longe e já fazer pelo menos 3 dias que não tem sirenes de ataque aéreo aqui na cidade, as autoridades públicas a gente vê que eles estão se preparando para algum eventual ataque ou um eventual problema que chegue até nessa região. Embora a maioria das pessoas acha que é pouco provável que essa cidade aqui, ao menos nas próximas semanas, seja envolvida na guerra.